Eu quero ler um texto com os irmãos, que se encontra no livro de Ruth, fica lá no Antigo Testamento, fica depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Quero ler uma pequena porção da palavra de Deus que encontra aí nesse livro. Ruth, capítulo 1. Eu vou fazer uma leitura do versículo 1 ao 5. Que diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram lá. Está todo mundo acompanhando aí? Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Que tragédia! Que tragédia! Hoje eu quero falar com vocês sobre permanecer. Deus quer que nós permaneçamos firmes, constantes, quer que nós permaneçamos em segurança, crentes, com a fé inabalável. O desejo de nós, para nós essa noite, é que você saia daqui e que você permaneça crente, permaneça fiel. Uma das coisas mais difíceis da vida de um crente é ele ser perseverante, é ele ser firme, é ele ser constante. A gente está muito bem e outra hora a gente está muito mal. Quando a gente está muito bem, a gente quer dormir na igreja. A gente quer dormir na igreja. Não, pastor, dá a chave aí que agora eu vou limpar o telhado da igreja. Porque a gente está muito bem. Só que quando nós estamos muito mal, a gente não quer nem ver o WhatsApp que o pastor mandou mensagem. O pastor mandou uma mensagem, a gente não vai abrir, porque o pastor mandou, eu sei que é ele. Apareceu a notificação aqui, subiu a notificação. Um dos grandes desafios da nossa vida é permanecer. E a palavra de Deus para você hoje é permaneça. Deus está dizendo para você hoje, Leandro, permaneça. Irmão Walter, permaneça. Irmão Lucas, permaneça. Irmã Aline, permaneça. Te peguei cochichando com a irmã Gabi. Permaneça. Permaneça. Essa é a palavra de Deus. Mas nem sempre é fácil, irmãos. É fácil para eu dizer para vocês, permaneçam. Permaneça. Fique firme. Permaneça. É fácil dizer. E quando as crises chegam na nossa casa? E quando a gente recebe uma notícia ruim? E quando a gente chega no trabalho e o nosso líder ou o chefe ou o dono da empresa te chama na sala e fala, tudo bem? Preciso falar com você. Você está sendo demitido hoje. Quando você recebe uma notícia de uma demissão, quando você recebe uma notícia de que alguém da sua família está com uma doença muito grave, quando a crise chega na nossa vida, será que é fácil mesmo permanecer? Será que é fácil mesmo permanecer crente, permanecer firme, permanecer no Senhor? Será que é fácil mesmo permanecer na igreja? Será que é fácil mesmo eu vir quinta-feira na igreja e depois vir domingo de novo? Aí quando tem oração das irmãs eu venho também. Aí quando tem alguma coisa da outra igreja, da outra bereana, eu vou também. Será que é fácil mesmo quando nós recebemos as más notícias? Quando a crise chega no nosso lar? Irmãos, as crises elas revelam quem nós somos.
Se você quer conhecer uma pessoa, observe-a quando as crises chegarem na casa dela. A forma que ela age, as atitudes que ela toma, as palavras que saem da boca dela revelam muito de como ela se comporta quando tem uma crise na vida dela. Se ela permanece mesmo, ou se ela sai atacando todo mundo. Não é fácil. Não é fácil permanecer quando a crise chega na nossa casa. O livro de Ruth é um dos livros mais lindos da Bíblia. Muito lindo. Tem um trecho aqui que tem gente que usa no casamento, que diz assim, capítulo 1:16 diz: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Tem gente que já usou isso no casamento, de tão lindo que é. Que declaração linda de Ruth. O livro de Ruth leva o nome de Ruth porque uma mulher chamada Ruth se converteu ao Senhor e a vida dela mudou, e a vida da sogra dela mudou, a vida da família dela mudou, e ela entrou para o plano de salvação, porque através dela nasceu Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Davi é o que nós conhecemos aqui, que é da linhagem que vem Jesus, o nosso Salvador. Por isso que é importante o livro de Ruth, mas tem algo muito mais interessante também aqui, é que narra o drama de uma família, que estava vivendo sob uma grande pressão, sobre uma grande crise. Faltou pão em Belém. Ou seja, você ia no mercado, não tinha açúcar, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha leite, não tinha nada. Crise terrível. Inflação em Belém. Por mais que o livro de Ruth seja lindo, e por mais que ela tenha contribuído para a história do nosso Salvador, para a história da nossa salvação, porque nós que cremos em Jesus, nós somos salvos. A história dela inicia com uma grande crise que leva a família dela a tomar algumas atitudes, a fazer algumas escolhas, que mudaram completamente o destino dessa família. O final é lindo demais, mas por algumas escolhas aqui, já no início, já nos revela que no começo não foi nada fácil. Eu não queria ser parente de Elimeleque quando ele foi para Moabe, porque todo mundo morreu. Os homens da casa morreram, isso significa que não tinha mais sustento. Naquela época o homem era o que sustentava a casa. Agora imagina, o dono, o patriarca da casa morre. Os filhos se casam com mulheres, mas eles também morrem. Ficam só a sogra, Orfa e Ruth. Duas mulheres de um outro povo. O que isso tem para nos ensinar? Que Deus quer que nós aprendamos sobre isso. Há pelo menos 3 verdades sobre quando nós enfrentamos as crises na nossa vida, que elas podem mudar completamente o nosso destino. Acontecem 3 coisas que vão revelar realmente quem somos quando a crise chega na nossa vida. Que aconteceu com essa família, foi real e pode estar acontecendo conosco. Eu quero que você saia daqui com um destino totalmente diferente do que essa família teve no início. O bom de tudo é que isso tudo já aconteceu e está aqui para nos ensinar. Então nós vamos aprender hoje. A primeira coisa que me chama a atenção no texto que eu li para vocês é que quando falta liderança espiritual, a crise nos deixa abalado. Olha o que diz no versículo 1 do capítulo 1. Na época dos juízes houve grande fome na terra, e aí por conta disso, essa família de Elimeleque teve que mudar para Moabe. Na época dos juízes. Os juízes eram homens levantados por Deus em um determinado tempo para libertar o povo de Israel. Como é que funcionava isso? O povo estava adorando a Deus, Deus abençoava o povo, dava dinheiro, dava terra, conquistava tudo. De repente eles começavam a deixar o Senhor, a ir para a idolatria, para o pecado, para a prostituição. E de repente vinha um povo vizinho, um midianita,
moabita, vinha, dominava a terra, faziam deles escravos, pegavam as mulheres deles, destruíam tudo que eles tinham de alimento para comer, e eles voltavam na crise. E quando eles estavam nessa crise, eles amavam o Senhor com todas as forças e choravam, e aí Deus levantava o juiz. Então tem Jefité, Gideão, Sansão. Esses juízes foram levantados por Deus no momento de crise. Agora, o tempo dos juízes foi um momento mais instável que existiu na Bíblia. 350 anos, o livro de Juízes cobre uma data de 350 anos de instabilidade política, religiosa e econômica. Era crise o tempo todo. Ou seja, não tinha uma referência espiritual na nação, a não ser quando entrava em crise e Deus precisava levantar alguém. Olha o que diz em Juízes 21, último capítulo. Se você voltar uma folha, último capítulo, Juízes 21, 25 diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso em Juízes. Ou seja, não tem liderança. Quando falta liderança espiritual, as crises nos abalam, irmãos. Quando não tem uma palavra de Deus, quando não tem um homem de Deus, quando não tem uma mulher de Deus vivendo com a gente, vivendo na nossa casa, vivendo na nossa família, a gente se abala. Qualquer notícia a gente fica abalado. Qualquer notícia a gente quer largar tudo. Qualquer notícia a gente quer largar o casamento. Qualquer notícia a gente quer largar os filhos. Pô, esses moleques para trabalhar, não aguento mais. Eu vou doar esses meus filhos aqui. Tem gente que fala isso. Colocar no orfanato, não serve. Qualquer coisa que acontece ao nosso redor, quando nós não temos uma liderança espiritual, nós ficamos abalados. A cultura do tempo de Juízes era uma cultura sem liderança espiritual. Era só quando o negócio estava feio. Muitas vezes isso acontece com a gente. Quando as coisas ficam muito feias para nós, a gente corre para Deus. E aí a gente parece o livro de Juízes. A gente corre para Deus, Deus nos abençoa muito, Deus nos coloca lá em cima. Eu estou sem emprego, Deus me dá emprego. O dinheiro é pouco, aí Deus me dá muito dinheiro. Eu estou ruim no meu relacionamento, aí Deus me arruma um relacionamento bom. Tudo acontece de bom. E aí a gente está lá em cima voando. A gente esquece de Deus outra vez. E a gente volta lá para o início. Mas é tempo de nós nos levantarmos e melhorarmos a nossa liderança espiritual na nossa casa. A nossa casa precisa de um líder espiritual. Homens, vocês são líderes espirituais da casa de vocês. Mulheres, vocês são líderes espirituais dentro da casa de vocês. Vocês têm uma autoridade que é vinda de Deus, está na mão de vocês. Nós precisamos, e é hora de nós nos levantarmos como líderes espirituais da nossa geração, porque ela está perdida. É uma cultura de juízes, não tem liderança espiritual. Para eles aí fora, quanto menos espiritualidade, melhor. Está doente, irmã Gabi está doente. Tomara que fique bem. É isso que a gente diz hoje. Melhoras aí, irmã Gabi. Uma liderança espiritual está doente, irmão, vem cá, deixa eu orar para você. Deixa eu colocar a mão aqui em você. Quando alguém fica doente na sua casa, a liderança espiritual, você fala, está doente, não, vamos para o médico, vamos tomar remédio, mas vem aqui todo mundo aqui, vamos orar por isso aqui. Nós precisamos ter liderança espiritual. Senão chega o tempo ruim, chega o tempo de crise e a gente vai partir. E aí, não adianta reclamar, não adianta dizer, Deus, tu não foi comigo, Deus, você não me ajudou a minha família, mas no momento da crise você sumiu. No momento que era para você se firmar, no momento que era para você se levantar como um profeta de Deus, uma profeta de Deus, e orar, e dizer para sua casa, e profetizar para sua casa, isso não vai acontecer. A minha casa não vai ser destruída. Deus está aqui na minha casa, Deus está no meu trabalho, eu não vou perder meu emprego, Deus está comigo, eu vou orar mais. Não, é que surgiu o teu nome na lista, vou fazer um jejum, quero ver se meu nome vai aparecer nessa lista aí. Nós precisamos nos posicionar como líderes espirituais em tempos de crise. A segunda verdade que eu vejo aqui, que nós podemos aprender, é que quando chega a crise, quando a crise chega, fugir nem sempre é a melhor escolha. Elimeleque significa, meu Deus é rei. Meu Deus é rei, significa o nome Elimeleque. Só que Elimeleque, que significa meu Deus é rei, e o nome na cultura hebraica fala muito sobre a sua personalidade e sobre quem você é, na verdade, em Elimeleque não estava funcionando.
Porque na hora que era para o meu Deus ser rei, ele saiu de Belém. Belém significa casa do pão. Ele foi para Moabe. Moabe, a gente já sabe a história. Ló está numa caverna com suas filhas. As filhas de Ló falam: olha, a gente é sem descendente, não é bom, a gente precisa perpetuar o nosso nome. Elas embriagam Ló e têm relações com ele, e deles nascem, por exemplo, os povos moabitas, que tanto a gente lê na Bíblia. A terra de Moabe ficava a 80 quilômetros de Belém. 80 quilômetros de Belém. Uma planície gigante. Eles cultuavam um Deus lá que era comum você oferecer uma pessoa em sacrifício. Uma pessoa em sacrifício. Fazia parte do culto lá em Moabe, você chegar com uma pessoa no culto e dizer: está aqui meu sacrifício. E você oferecia esse sacrifício. Ele deixa a casa do pão para poder ir para um lugar onde reinava a idolatria. Em relação a fugir, irmão, só é bom quando é pecado. Quando o pecado aparecer, você tem que fugir. O pecado apareceu, tu foge. O pecado te ligou, foge. O pecado mandou um WhatsApp, some, bloqueia. O pecado mandou um direct, paga, denuncia, foge, tem que fugir. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz: ó, fugir das paixões. Foge. O que José fez quando estava na casa de Potifar? A mulher do Potifar, ou Boitifar, tentou ter relações com ele. O que ele fez? Ele sumiu no mapa. Fugiu. Em relação ao pecado, é fugir. Mas quando a crise chega, nem sempre a resposta é fugir. Nem sempre é fugir. Nem sempre é correr. Muitas vezes nós estamos correndo de um lugar onde Deus vai nos prosperar, porque nós estamos passando por um processo. Estamos por um lugar que é completamente contrário à palavra de Deus. Elimeleque sai da casa do pão, sai de Belém, sai de onde tem um provedor e vai para um lugar onde a morte o encontra. Ele morre, os homens da casa morrem, Noemi fica viúva, Orfa e Ruth viúvas. Como é que você faz? Nem sempre é hora de sair, irmãos. Às vezes a gente está trabalhando, a gente fala: a semana que vem eu peço as contas. Não aguento mais. Não aguento mais, eu vou para outro lugar que paga muito mais. Eu não aguento mais, eu estou cansado. É a crise batendo na tua casa, batendo nas tuas emoções, batendo nas tuas finanças, batendo no teu psicológico. Mas nem sempre é hora de fugir. Eles não esperaram uma intervenção divina. Esse foi o maior erro dessa família. Eles não esperaram Deus dar uma palavra. Faltou pão em Belém, vamos para Moabe. Eles não esperaram um profeta. Eles não esperaram Deus levantar um profeta, que era comum nessa época de juízes, Deus levantar um juiz, alguém para profetizar, alguém para dizer: não fiquem aí, ou façam isso, ou façam aquilo. Normalmente quando a crise chega na nossa vida, a gente corre mesmo. A gente não liga para o pastor: estou com uma dúvida terrível aqui. Faz igual o Lucas fez essa semana aí, 2 propostas muito boas aqui, o que eu faço? A melhor é essa aqui, porque Deus vai te abençoar com isso. A primeira coisa que a gente faz é sumir. A gente foge, a gente corre. O certo é esperar uma instrução de Deus. Não tome decisões precipitadas, espere Deus falar com você. Espera Deus falar, Deus vai falar com você de alguma forma, seja numa pregação da palavra, seja num sonho, seja numa revelação, seja alguém conversando com você, Deus vai te dar direção. A instrução de Deus sempre vem. Nós nunca ficamos sem a direção de Deus. Deus nunca nos deixa sem direção. Porque eles perderam o pão e não o doador do pão. O texto não diz que eles perderam a bênção de Deus, ou eles não perderam a presença de Deus. Só faltou pão, porque um povo vizinho veio e dominou Belém. Foi isso que aconteceu. Agora, o dono do pão, quem proveu o pão, que é o nosso Senhor, estava lá.
Por isso que fugir não é a melhor resposta, não é a melhor saída. Uma vez chegaram para mim dizendo assim, olha, está muito difícil, viu? Está muito difícil, não dá. Parece que depois que eu fiquei crente, as coisas ficaram mais difíceis para mim. Parece que ficou mais difícil. Era ruim quando eu não era crente, mas agora que eu disse que eu sou crente, agora eu comecei a ir no culto de quinta-feira e de domingo, eu não sei, o diabo, a serpente virou um dragão. O diabo multiplicou na minha casa. Agora parece um monte de demônio na minha casa. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? O que a gente pensa? É melhor sair da igreja. É melhor não ir num culto de oração. É melhor não chamar ninguém para vir na minha casa orar por mim, porque não vai ficar pior. Eu lembro que quando eu me converti, não foi muito bom não, irmão. Não foi legal não. O Leandro conhece um pouquinho da minha história aí. Não, irmão, não foi não. Foi triste o negócio. Mas eu fiquei firme. Eu permaneci. Eu falei, eu estou sozinho nessa. E aí Deus falou comigo assim, você não está sozinho nada, eu estou com você. E eu permaneci firme. Até hoje, irmãos. Eu estou até hoje na igreja. Não consegui sair. As crises vêm. Toda vez que chega uma crise na minha vida, eu falo, agora que eu vou ficar. É agora que eu vou para cima. Toda vez eu aprendi isso na minha vida e nunca mais eu largo. Tá difícil? Então é agora que o negócio vai acontecer. Agora que eu estou sem dinheiro, então é agora que Deus vai fazer alguma coisa. Porque quando eu estou com dinheiro, eu consigo fazer as coisas. Deus não precisa fazer algo por mim quando eu tenho. Mas quando eu não tenho, é quando Deus se revela a nós. Era no momento da crise. Faltou pão. Eu não tenho que ir para Moabe. Toda vez que a gente deixa o lugar onde Deus nos plantou e vamos para outro local, é perigoso. No caso dessa família, perderam 3 homens. Não fuja. Deus está te chamando, Deus não está te mandando embora. Deus está dizendo para você permanecer, Ele não está dizendo para você ficar instável. Não fuja, não é hora de fugir. É hora de colocar os pés no chão e dizer, eu vou permanecer. Eu vou continuar. Continue em nome de Jesus, continue firme, permaneça. Porque a terceira verdade é que quando faltar pão na casa do pão, a solução é buscar aquele que tem pão com fartura. Você já foi numa padaria que o padeiro não estava? Eu já trabalhei numa padaria, já fui ajudante de padeiro. Como é que funciona isso, ajudante de padeiro? Na verdade, essa fábrica ficava em cima de uma padaria. E esse dono dessa padaria fazia pão para entregar para outras padarias também. E eu trabalhava lá nessa fábrica. E aí era comum alguém chegar e perguntar do padeiro. Cadê o padeiro? O padeiro está aí? E nem sempre era o mesmo padeiro, porque tinha o das 6 às 2, os das 2 às 10, os das 10 às 6. Eram 3 períodos. E eu trabalhava no período da manhã. Não, o padeiro não está. Cadê o padeiro? Não tem, como assim não tem padeiro? Não, o padeiro não tem. O pão tem aqui, mas o padeiro não tem. As pessoas estavam preocupadas com o padeiro. E aí, normalmente, quando eu ia na padaria comprar pão, pela segunda ou terceira vez, eu ia perguntar, o padeiro está aí? Eu queria falar que o pão dele é muito bom, e o padeiro nunca estava. O padeiro nunca estava. Nesse caso aqui, o padeiro sempre esteve em Belém. O fabricante de pão estava em Belém, era só uma crise. O que eles deviam fazer era continuar e buscar ao Senhor. Qual foi a última vez que você teve uma crise e você caiu de joelho? Qual foi a última vez que você teve uma crise e você falou, todo mundo para agora o que está fazendo em casa, sabe, em casa? Todo mundo, vamos orar aqui, eu não sei o que está acontecendo, não sei porque está acontecendo. Pega a mão aqui, pega a minha mão aqui, volta, pega aqui todo mundo, vamos orar em nome de Jesus. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você teve uma crise financeira e você falou, Deus! Qual foi a última vez que você teve instabilidade emocional, sabe, crise de ansiedade, não consigo dormir, passo noites em claros, e você buscou a Deus? Qual foi a última vez que você buscou ao Senhor em tempos de crise? Porque, irmãos, posso falar a verdade? Em dias de festa é muito bom. É muito legal em dia de festa. Em dia de festa a gente está assim, ó. Som da terra vai surgir. Canta na presença dos homens. Eu te louvarei. Só que, ó, só jogando nota de 100.
te louvarei. Meu dízimo é de 5.000. Só que, ó, quando tá tudo bom é muito legal. Aleluia. Eu quero muitos dias de festa. Eu não estou dizendo que não é para ter não, pelo amor de Deus. Eu pastoreio pessoas e eu posso te afirmar que é melhor quando as pessoas estão felizes. Quando as pessoas têm dinheiro, é muito bom isso. Mas normalmente não é assim, a vida cristã não é assim, 100% assim. São muitos dias de lutas e guerras, mas também são muitos dias de lutas e vitórias. A solução é buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa permanecer buscando ao Senhor. Veja só o que nós precisamos aqui. Uma liderança espiritual. Nem sempre fugir. E buscar a intervenção de Deus na nossa vida. Porque as crises virão. Muitas vezes Deus vai permitir crises na nossa vida. Difícil falar isso, né? Era para eu ter falado, Deus vai te dar vitória. Amanhã a porta vai abrir. Eu estou dizendo, eu já estou te antecedendo. Muitas vezes Deus vai deixar algumas crises entrarem na nossa vida. Mas não é para nos matar, não é para nós ficarmos com um sentimento de derrotados, mas é para nós sairmos fortalecidos ainda mais. Porque Deus quer que nós permaneçamos firmes e constantes. Vocês devem lembrar da ocasião que os discípulos estavam com Jesus. Jesus faz um milagre, tem uma multidão com ele. Ele vira para os discípulos e fala assim, olha, entrem no barco e vão para outra margem do lago, que eu encontro vocês do outro lado. E eu vou me despedir da multidão aqui. E Jesus está se despedindo da multidão. Deus te abençoe, cura uns paralíticos, cura os enfermos. Deus abençoe a multidão. E os discípulos estão atravessando o tal do mar da Galileia. Jesus é Deus? Sim ou não? Jesus é Deus. Se Ele é Deus, Ele sabe tudo que vai acontecer, o que aconteceu, Ele sabe tudo. Ele nunca é pego de surpresa. Nessa noite teve uma tempestade. Jesus sabia que ia ter tempestade. E Ele mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar o mar. Ele sabia que haveria uma tempestade. O que acontece? Os discípulos ficam apavorados. A gente vai morrer, o que a gente faz? Pensa uma tempestade terrível, entrando água dentro do barco, eu vou morrer. De repente Jesus aparece andando sobre as águas. Jesus sabia que ia acontecer. Parece que ele faz de propósito, parece que Deus tem prazer, né? De ver a gente chorar um pouco, né? Parece que Deus tem prazer de ver os nossos boletos atrasando no mês, né? Parece que Deus está lá no céu e tem um arcanjo do lado dele. Olha, tem umas contas aqui, deixa atrasar aí. Não, atrasa o salário. Não pode deixar, eu tenho uma bênção esse mês. Atrasa o salário lá, meu filho vai me... Deus está pensando, meu filho vai me glorificar. Ele não vai reclamar que está acontecendo isso. Pode deixar acontecer. E Deus está aqui, no Instagram dos anjos, vendo o feed dos querubins. Está aqui, tranquilo, não, meu filho vai me glorificar lá. Não, pode mandar a aprovação lá que o meu filho vai glorificar de pé igreja. O meu filho está firme. Meu filho não vai sair da igreja. Manda lá, manda. Pode mandar. Os discípulos ficaram com tanto medo, irmãos, que quando Jesus apareceu, eles achavam que era um fantasma. Eles estavam tão perdidos espiritualmente que eles nem perceberam que era Jesus. Só quando ele se aproximou. A tempestade não foi para que os discípulos tivessem medo ou morressem ou se afogassem, mas era para eles, sabe o que era para eles terem feito? Porque Jesus fala assim, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? E depois ele fala para Pedro, por que você duvidou, Pedro? Homem de pequena fé. Ou seja, Jesus estava esperando uma resposta à altura daquilo que ele estava fazendo. Jesus estava esperando dizer, tem uma tempestade aqui, Jesus, aparece aqui, Jesus. Eles já tinham ouvido Jesus curar a gente, Jesus, tinha um homem com a mão assim num culto da sinagoga, ele falou para o homem, estica a mão voltou ao normal. Tinha uma mulher que era assim, Jesus falou, volta ao normal, ela voltou. Tinha um homem que colocaram por cima do telhado, abaixaram um paralítico, os 4 amigos levaram para Jesus, Jesus falou, pega a tua cama e anda. Eles viram tudo isso, naquele momento, era para eles dizerem, Jesus, aparece aqui, Jesus.
para essa tempestade aqui, em seu nome, para aqui. Não, eles ficaram com medo, eles ficaram temerosos, eles acharam que ia morrer. Mas as tempestades, as crises que chegam na nossa vida não são para nos matar, são para nos fortalecer, são apenas para provar, para todo mundo, até para o diabo, para dizer o seguinte: ó diabo, você viu o que aconteceu? Viu, né? Você perdeu, é mais uma que eu estou firme, é mais uma, agora eu estou orando mais, eu estou orando mais, eu estou lendo mais a palavra de Deus, eu estou indo mais aos cultos, eu estou me entregando mais, agora eu estou vivendo mais para o Senhor. Deus quer que você permaneça. Levante-se como líder espiritual da tua casa. Levante-se. Não fuja, as crises vão vir. Mas tenha certeza que Jesus está lá, está do seu lado, está assistindo. Deus quer olhar para você passando por tudo isso e dizer: esse aqui é meu filho, ó. Passando por tudo que ele está passando, continua me adorando. Continua me servindo. Esse aqui é meu filho. Eu queria ser Jó, irmãos. Jó era o cara mais famoso no céu, no mundo espiritual, e o diabo tinha vergonha de ser quem ele era. O diabo tinha inveja de Jó, porque toda vez que ele aparecia, Deus falava: tem visto o meu servo Jó? Requisitado. Deus apresentava Jó: eu quero ser igual Jó, eu quero que, do meio das pessoas, não, pode ser que um dia aconteça, mas eu quero que nesse momento, Deus esteja falando: tá vendo meu filho lá? Está pregando. Ele não tem dinheiro não, mas ele está pregando. Não tá, essa semana eu não faço não, mas está pregando. Eu pedi para ele pregar para permanecer, ele está permanecendo. Esse é meu filho, esse aqui é meu filho. Esse aqui é meu filho. Que nós possamos permanecer em nome de Jesus. Eu quero orar com você a respeito dessa palavra. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos em nome de Jesus.